pouco sobre o comentário do Leandro Narlock, que diz que sobre as sinhás é, pretas, né, que ascenderam socialmente graças ao capitalismo na época da escravidão. Bom, eu não vou falar exatamente sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco sobre como se faz história e por que o Leandro Narlock é um canalha. Porque eu não acho que eu não tenho muito a acrescentar sobre isso. Eu não li o livro que ele cita. Eu não conheço também muita história sobre assim, as pretas, etc. Então, não tem como muito eu falar sobre esse caso, tá? Mas eu quero fazer, na verdade, uma reflexão, quero ensinar vocês a pensar história, tá? Porque como a história precisa de técnica, né? Senão qualquer um faria. Mas não, precisa de gente que se especializa nisso, que se faça isso. Mas é claro que também, como em em todos os polos aí do trabalho do ser humano, existem gente que é desonesta, né? O Leandro Narlock é um exemplo disso. Ele não é historiador e tal, mas ele faz muitos livros de história. Se eu não me engano, o guia politicamente correto da história é dele. Agora eu não sei se é dele ou se é do Laurentino. Mas, de qualquer forma, o livro é péssimo, tosco, impreciso, tá? E, obviamente, eu não indico. Óbvio, claro. Você quer ouvir, saber sobre a história do Brasil, vai ler os livros do Boris Fausto, tá? Ou do Hélio Gaspari, tá ligado? Mas vamos falar sobre o primeiro, sobre história em si. Bom, como que se pensa a história, tá? História, normalmente, quando a história, você tem uma boa fonte, você tem uma fonte que esteve lá e você também tem fontes externas àquilo que comprovam o que a fonte que estava presente falou. Um exemplo disso, e é um exemplo muito bom, é o exemplo bíblico, né, da história de Cristo. O exemplo bíblico, ele tem ali ele tem ali seus testemunhos, né? Os próprios evangelhos, também tem evangelhos apócrifos, que alguns apontam várias histórias como verdadeiras, e você também tem um historiador judeu, um Joséfo, que é um cara contra esse cristianismo, que estava fazendo o papel pró-Roma, que ele também fala uma ideia, né, bem parecida com o que aconteceu ali, né? Por isso que a gente fala que o fato histórico, diferente do que pensava, por exemplo, o David. ah, esqueci agora o nome dele. Strauss. Vocês acharam que eu pausei a gravação para pesquisar na internet, né? Acharam errado. O David Strauss, ele falava que na verdade não, que tudo era uma mitologia e tal. E existe uma forma de enxergar a história hegeliana também, a partir de uma abstração total, que na verdade a história real é a história de símbolos, de signos e tal, que eu não vou saber explicar para vocês. Hegel ainda é muito complicado para mim. Mas a verdade é que história, ela realmente acontece, né? Não além da narrativa, né? Uma vez eu estava falando com meu irmão, e meu irmão ele fala que não, que a narrativa ela pode ser real e tal, desde que as pessoas acreditem nela, mas não é verdade. A realidade, como eu sempre digo aqui, ela é inexorável. Mesmo que você acredite que a Terra é plana, ela vai continuar sendo redonda. Mesmo que todas as pessoas do mundo acreditem, do mundo redondo, acreditem que a Terra é plana, ela vai continuar sendo redonda. E acontece a mesma coisa com a história, tá? O fato, ele acontece, né? Independente se você não viu ou se você não sabe dele. Recentemente eu entrei numa discussão com meu primo novo, falando sobre existencialismo, que ele acreditava que se uma árvore caísse na floresta e ninguém tivesse lá para ver, ela não realmente caiu, né? Só que aí eu lembro aquele meme ah, de que uma coisa é descoberta e as pessoas antes daquela descoberta viviam de outra forma, né? Aí eu perguntei para ele se o oxigênio existia antes da gente ter descoberto o oxigênio, né? Lógico que é uma brincadeira, isso é uma falácia, tá? Não é um argumento sério, mas eu falei de brincadeira porque o existencialismo, na verdade, é uma grande besteira. As coisas acontecem antes do ser humano poder ter contato com ele, né? O próprio universo é um exemplo disso, né? O exemplo mais sólido disso, e isso foi um trocadilho proposital, são os dinossauros, que eles passaram a existir depois que a gente viu os fósseis dele, porém, eles existiram antes da gente, né? Então, o existencialismo como forma de história,
ele é uma bobagem. Então, voltando aqui, né, tendo então a primeira fonte e a segunda fonte, você acha que esse fato histórico é um fato forte. Mas também existem, como eu disse no caso da Escócia, fatos únicos, né? E além disso, existem bardos que contam histórias de forma heróica, e etc. E a última coisa ainda que eu vou falar existe também uma questão, e é uma questão de até hoje, que sempre existiu a guerra de narrativas, que é a história feita por quem ganha, né? Mas a gente também pode analisar isso, né? Mesmo sendo assim. Mas eu não diria que os fatos históricos mais antigos sejam extremamente acurados como são os modernos, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem ideias de como se foi feita a história de forma mais moderna. Um exemplo disso, que eu já dei um exemplo em um dos vídeos antigos, é o Tiradentes e o Zumbi. O Zumbi, a gente sabe que os relatos dele são pós-mortem. Meu Deus, por que eu falei isso? É depois de ele ter morrido. Nossa, eu me senti agora muito estúpido. E o Tiradentes, a gente sabe que a história dele foi fabricada, ela foi literalmente construída com alguns propósitos, né? O caso do Zumbi é um pouco mais específico por causa do Leandro Narlock, e vai ser legal falar sobre isso, tá? Ele fala que os zumbis tinha escravos. E ele tinha escravos? A gente não sabe. Por quê? Porque a história do zumbi, ela foi escrita muito depois de ela ter realmente acontecido. E não tem relato de primeira pessoa, de gente que estava ali e viu a história. Ele foi um herói que foi resgatado pelos abolicionistas anos depois da morte dele. Então existe, por exemplo, história cruzada, ou seja, várias pessoas que juntam no mesmo símbolo. Um exemplo disso, da galera aí que assiste série e tal, é o Ragnar. O Ragnar, ele tem lenda sobre ele de 400 anos. Então, obviamente, não é a mesma pessoa, mas se junta em um nome só várias lendas para simplesmente para ter um herói, né, nacional e tal, como é o caso do Zumbi. Mas o Zumbi tinha escravos, afinal de contas? Na época deles, existiam quilombos que tinham escravos. Tá? Existiam quilombos escravagistas. O Zumbi era um deles? Ninguém sabe. O que o Leandro Narlock faz é o seguinte: quilombos tinham escravos. Zumbi pode ter tido escravos? Sim. Então ele afirma: Zumbi tinha escravos. Porque só de ter a possibilidade, aí as pessoas também vão falar assim: não, Zumbi não tinha escravos. Mas o que as pessoas realmente deviam falar é: pode ser que Zumbi venha ter tido escravos, mas a gente não sabe. Essa é a resposta certa. E você vê as pessoas sérias falando desse jeito. Só que o Leandro Narlock ele não é sério, ele quer a provocação, né? Ele quer chamar o debate na força e tal. E dessa forma ele chama atenção, vende livros, principalmente para gente que não gosta muito desses movimentos identitários, né? Principalmente da direita. Mas não exclusivamente da direita, né? E com certeza não toda a direita. Mas aí então ele faz esse tipo de discurso que ele é completamente desonesto, né? E ele sabe disso. E eu sei que ele sabe disso porque eu sei que ele estuda muito também. Ele não é um cara ignorante que acha isso, tá ligado? Mas ele sabe que quem lê ele são pessoas ignorantes e não tenha medo de ser ignorante, tá? Você tem, na verdade, estudar, mas a maioria das pessoas são ignorantes na maior parte das coisas, eu que o diga. Ah, mas ele sabe que essas pessoas são ignorantes, tá? Porque ele escreve de uma forma popular para o povo, não de forma acadêmica e chata e enrolada, igual o Boris Falls. É, mas, então, sabendo disso, ele se aproveita de que as pessoas não têm essas informações de como é formulada a história e ele taca essas informações. Mas é errado? Não, não é errado. Ele é simplesmente não é acurado. Ele não é simplesmente preciso no que ele está falando. Então, para ele ficar nesse meio termo, para ele ficar dúbio, para ele é ótimo, porque é isso que faz ele vender livro, tá? E o caso dessas sinhás pretas, ele está tomando a exceção como regra, como muita gente está falando, né? Ah, ele chega e fala assim, pô, ele vai chegar e falar, mas essas sinhás não existiam? Claro que existiam.
mas elas são exceção. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, pô, ninguém vota no Emael. Mas existem pessoas que votam no Emael por algum motivo. E a partir dessa afirmação, é a mesma coisa daqui a 600 anos, eu chegar e falar que o Emael podia ter sido presidente. Ele podia ter sido presidente? Sim. Ele tinha alguma chance? Nenhuma, nunca teve, né? Não, mas tinha gente que votava no Emael. Vocês estão entendendo a ideia? Se você não conhecia a história do Brasil e via que o Emael era várias vezes candidato e tinha gente que votava nele, se eu só te dou essas informações insuficientes, você acha que o Emael poderia ter sido presidente. E isso nunca foi o caso, tá? Apesar que a possibilidade existia. Vocês estão entendendo? Um outro exemplo que eu vou dar dizer, e esse exemplo é tosco, esse exemplo que eu vou dar é uma falácia, tá? Mas para vocês entenderem como uma falácia imita a outra. Porque a deles, da Sinhás e Ascensão também é uma falácia. Imagina que eu chego daqui, dando outro exemplo, esse exemplo de novo aqui, 500 anos, né? E eu chego e falo que qualquer pessoa poderia ser o LeBron James, sei lá, o melhor jogador de basquete e viver milionário. Porque todo mundo tem duas pernas e dois braços. Vocês entenderam com todo mundo, né? Ah, não, esse exemplo foi péssimo. Não, esse exemplo vai ser bom mesmo. Então, se você simplesmente não é o LeBron James, é porque você não quis. Porque o mundo estava preparado para ter vários LeBron James, já que existia um. E bom, a gente sabe que não é verdade, né? Os jogadores de futebol, de basquete, que ascendem, se tornam o melhor e ganham milhões, são poucos. A base sempre vai ser muito maior, de gente que ganha muito pouco ou que não ganha nada. Então, por essa analogia ruim que eu pensei agora, eu devia ter pensado antes, é que se dá esses erros de meritocracia e etc. Né? E isso é o que o Leandro Narlock também está trazendo de errado pra gente. Tá? O Leandro Narlock é uma pessoa que eu desprezo, sim, na questão historiográfica. Né? Então, assim, leiam pessoas melhores, tá ligado? Ah, ah, sei lá, tem, por exemplo, chegou moto aqui em casa, então vou encerrar o vídeo rápido, tá? Não, mas tem muita gente boa, tem a Isabela Arruda, entendeu? Tem igual eu já falei mesmo, né? O Boris Fausto, o Hélio Gaspari, tem o Jacques Legoff, tem. Cara, tem tanta gente melhor, tá ligado? Que a Marie. Qual é o nome dela mesmo? Mari? Eu sempre achei que ela fosse francesa e descobri que ela é brasileira, achei ótimo, tá? Mas agora eu esqueci. Eu já falei sobre ela no outro vídeo. A história do povo brasileiro. Mas então, assim, procure gente normalmente da academia, tá, gente? Não é uma questão de esquerda ou de direita, não. É só uma questão de gente séria e gente que quer fazer bobagem, tá? Então leiam, porque a mente precisa de livros.